Olá, gente. Estamos de volta hoje com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de eletricidade, energia elétrica no mundo tecnológico, no mundo contemporâneo, né? Que o mundo sempre foi algo tecnológico, mas agora nós somos muito tecnológicos. Eu creio que no futuro a gente vai manter esse padrão para mais. Eu não sei o quanto que nós poderíamos ainda ser mais tecnológicos. O fato é que a nossa sociedade ela está precisando de muita energia elétrica para tocar o mundo. E nós vamos falar disso hoje. Vamos falar daqueles que têm a maior capacidade elétrica. Vamos falar daqueles que têm a maior produção tendo essa capacidade. Vamos falar de energia verde, que ontem nós falamos de economia verde. Para você ter uma economia boa no mundo, para que o mundo seja sustentável, você tem que ter uma economia verde. Mas não adianta se você tiver eletricidade à base de termoelétrica, a carvão ou a petróleo, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like, deixar o comentário se você achar conveniente, mas principalmente eu vou pedir para você compartilhar. Por quê? Porque essa matéria, ela é uma matéria de estudo que não serve só para estudantes, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer algum tipo de concurso, ou quem trabalha em matéria técnica, escola técnica para o lado das ciências exatas. Não. Ela é uma coisa bastante genérica e geral, porque ela interfere na vida de todo mundo. Energia interfere na vida de todo mundo. O motivo de muitas guerras é energia. O motivo dos problemas geopolíticos mundiais que nós temos hoje em dia, tem a ver com expansionismo, geopolítica, energia. Bom, vamos deixar para o texto falar alguma coisa para nós, em vez de eu fazer comentários preliminares aqui. Veja bem, a energia elétrica é o motor que impulsiona o mundo moderno. Com certeza, no cenário tecnológico contemporâneo, ela assume um papel ainda mais central, sendo a força vital por trás da digitalização, da automação e de todas as inovações que moldam nossa sociedade. No entanto, o aumento exponencial da demanda, os desafios ambientais e a necessidade de infraestrutura resiliente criam um complexo panorama global. Então nós estamos numa encruzilhada civilizacional. Nós precisamos de energia para tocar a nossa forma de viver. Nós temos 8 bilhões de habitantes no planeta neste momento. Nós temos um meio ambiente algo desafiado em sua capacidade de se reestruturar, ou seja, de readquirir a sua resiliência dentro dos seus ciclos naturais. Isso afeta a saúde dos biomas, dos ecossistemas do ser humano e a nossa expansão tecnológica, que nos dá muito conforto, que nos dá solução para grandes problemas na vida, grandes e pequenos problemas na vida. Essa tecnologia, ela depende da energia. Se nós fizermos uma opção, conforme programas que eu fiz aí para trás, para não ter o crescimentismo, ou seja, todo país imaginar que vai crescer, mesmo que a gente faça essa opção, a gente não tem como voltar atrás na tecnologia. Então não se trata de consumir tecnologia, se trata de viver dentro do ambiente tecnológico. Mesmo que a gente pare de crescer, administre melhor os nossos recursos para poder termos um ambiente mais acessível, a gente precisa de energia. Porque o mundo hoje, o conforto que o homem exibe da sociedade mais simples à sociedade mais complexa, exige energia. Claro que as sociedades mais simples precisam de menos energia elétrica, mas que a quantidade de habitantes que nós temos e com os avanços que nós temos,
Mesmo que uma sociedade seja simples, ela vai querer usufruir de transporte rápido, ela vai querer usufruir de hospitais altamente tecnológicos para fazer cirurgias, para fazer pesquisas, desenvolvimento, para poder melhorar o padrão de vida dos habitantes, dos bilhões de habitantes desse planeta. Então, energia é central. Então, se a energia elétrica é um pilar invisível que sustenta o mundo contemporâneo, nós podemos inferir várias demandas atuais. Desde a operação de infraestruturas críticas, como hospitais, centros de dados, até o funcionamento de aparelhos domésticos, veículos elétricos, eletricidade, portanto, a engrenagem essencial da sociedade tecnológica atual. Com esse consumo crescente, impõe-se pressões sobre os sistemas de produção e distribuição de energia. Eles exigem investimentos, mas investimentos de fontes limpas e sustentáveis. Senão nós vamos criar uma condição de ter energia, mas vamos perder lá na frente o motivo pelo qual estamos aqui, que é o nosso meio de vida. Nós vamos perder a nossa sobrevivência, a nossa subsistência, a sustentabilidade do planeta. Então você cria tecnologia agora para se destruir depois e fica sem lógica. Analisar a capacidade global de geração elétrica e a natureza das fontes utilizadas por diversos países vai nos permitir entender os rumos energéticos que o século XXI e seus impasses e alternativas em todos os cenários vai nos trazer. Eu digo que nós estamos no início do século XXI, nós estamos 25 anos do século XXI. A maioria de nós que estamos ouvindo aqui agora, estamos conversando aqui, vocês que estão me ouvindo e eu que estou falando, a maioria de nós não vencerá esse século. Eu, por exemplo, não vencerei, né? Eu já tenho quase 70 anos, eu tenho 69 anos, eu não vencerei esse século. Talvez a minha neta vencer esse século, né? Mas ela chegaria no final dele aí com pelo menos uns 80 e alguma coisa. Então, o que nós vamos deixar para depois dessas gerações, os nossos bisnetos, o que será? Então, o problema não é do século XXI, é a partir do século XXI. As mudanças estão sendo inimaginárias. A gente não sabe tudo que está acontecendo. O programa ontem, que eu falei da economia verde, tem muita coisa interessante. Nós vamos fazer mais programas falando sobre desafios globais. E eu lembro que a nossa passagem aqui nesse mundo é muito rápida. Para tudo que nós fazemos, a nossa passagem aqui é muito rápida. Quem vive uma vida com saúde até o final dela, vive uma média de 76 a 82 anos. É uma média. Tem gente aí com 90, 91, 100. Estou falando na média. É uma média alta. É uma média alta, mas se você imaginar tudo que foi criado e tudo que ainda está por ser criado, para você usar nesses 80 anos de vida, a expectativa seria que nós não morrêssemos, ou pelo menos não morrêssemos antes de uns 500 anos, para poder usufruir de tudo que a gente criou. Mas o corpo dá de si, né? Então, esses 80 anos eles têm que ser bem vividos. E a gente tem que deixar alguma coisa para outros seres existirem e usufruírem, porque cada um tem uma missão aqui nascendo nesse mundo. E essa discussão, eu não vou entrar nela não. Vamos lá. A energia elétrica, como espinha dorsal da sociedade moderna, impulsiona desde indústrias pesadas até dispositivos mais simples. Globalmente, o cenário é complexo, é dinâmico, tem uma matriz energética ainda fortemente dependente dos combustíveis fósseis, o que é péssimo. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia, o carvão, o gás natural e o petróleo continuam a ser as principais fontes de geração de energia elétrica, e é por isso que nós estamos ainda geopoliticamente em guerras. E isso é péssimo para o planeta, é péssimo para as sociedades humanas, mas também para as não humanas. Contudo, há uma transição notável acelerada em direção a fontes renováveis, como energia eólica e solar. Não apenas. Eólica e solar, as placas fotovoltaicas, né, aqueles grandes ventiladores e parará,
são as que estão mais contribuindo, mas existem outros, nós vamos falar sobre isso. Outras alternativas. A China e os Estados Unidos lideram tanto a produção de energia elétrica quanto o seu consumo, enquanto países como o Brasil se destacam por ter uma matriz em mais de 70% limpa, com hidroeletricidade sendo o seu principal aporte de energia, mas não o único. A natureza das fontes de energia elétrica. A produção de eletricidade depende de diferentes matrizes, cada uma com suas vantagens e limitações. Elas podem ser classificadas em fontes renováveis e não renováveis. As renováveis são as hidrelétricas, tradicionalmente dominantes em países como Brasil e Noruega. São responsáveis por mais de 60% da matriz elétrica brasileira. Apesar de limpas, grandes barragens geram impacto socioambiental significativo, como o deslocamento de populações ribeirinhas, desequilíbrio ecológico, porque não são só as populações ribeirinhas que saem dali, mas todo o ecossistema ali é alterado. Segundo, a eólica, ela representa cerca de 10% da eletricidade mundial e é a principal fonte de energia renovável, por exemplo, na Dinamarca. Cerca de 50% da matriz energética da Dinamarca é a eólica. Os custos de instalação caíram 60% na última década, tornando-a competitiva como fontes fósseis. O Brasil tem uma grande contribuição da eólica no Nordeste, a partir do Nordeste. A solar fotovoltaica, ela cresce exponencialmente, especialmente na China, na Índia, nos Estados Unidos, no Brasil. Especialistas como Michel Liebrecht, da Bloomberg, apontam que a energia solar se tornará em muitas regiões a forma mais barata de geração elétrica até 2030. Observe que a solar fotovoltaica, com aquelas placas, né, tem sido muito usada, tem muita gente, muitos prédios, muitas casas e tal, abraçando essa tecnologia, fazendo economia de energia elétrica, o que ajuda muito o planeta. O preço dela caiu bastante, mas ela depende do sol. Se você ficar alguns dias nublado, claro que vai estar sempre que estar ligado a duas fontes, né? Quando a fotovoltaica falhar, você tem a elétrica de hidrelétrica. Geotérmica. Concentra-se em países onde tem atividade vulcânica. Islândia, Filipinas, Indonésia. A Islândia, por exemplo, abastece quase 90% de sua demanda térmica com a geotérmica. Acho que pouca gente sabe disso, né? Aqui no Brasil nós não temos a geotérmica. Energia das marés e ondas. Ela é muito incipiente ainda. Os projetos pilotos que existem no Reino Unido, França e Canadá parecem ser os únicos. Existem protoprojetos em outros lugares. Especialistas como o francês Jean-Michel Gaultier, do Instituto Montaigne, observa que, apesar do enorme potencial teórico dos mares, os custos técnicos e ambientais ainda são barreiras. Nós teremos que discutir. Agora, quais seriam as fontes não renováveis? Bom, a gente já sabe que é carvão, petróleo e derivados, gás natural e nuclear. Carvão. Dominante em países como China, Índia e África do Sul. Você imagina, a China é a fábrica do mundo, a energia predominante lá é o carvão. Quer dizer, eles têm uma grande capacidade de produção de bens, eles têm um grande consumo, eles ajudam no consumo do mundo, né? Criam para a demanda mundial produtos que eles conseguem fabricar em tempo recorde, a preços razoáveis, mas poluem boa parte do mundo com o seu carvão, com o uso de carvão. A China havia renunciado ao uso de carvão e fechado algumas termoelétricas a carvão, mas ela reabriu nos últimos tempos devido às demandas crescentes e por causa desse negócio de tarifas aí. É a fonte mais poluente, de todas a mais poluente é o carvão, responsável por cerca de 40% das emissões globais de CO2 no setor energético. Não tem cabimento. Nós temos tanta tecnologia e ainda usamos carvão. Petróleo e derivados, que é outro também muito poluente. Ele é menos usado na geração elétrica, né? Exceto em países produtores como a Arábia Saudita,
mas ainda é fundamental no transporte e no backup energético. Então, o petróleo e derivados, eles ainda são componentes de energia elétrica, mas principalmente de qualquer forma de energia, ou seja, energia para automóveis, para trens, etc. O gás natural, ele é considerado uma ponte entre os fósseis e os renováveis. Ele é um pouco mais limpo que o carvão, mas ainda contribui para o aquecimento global. Os Estados Unidos e a Rússia são os maiores produtores de gás, e o gás russo, com o Nord Stream 1 e Nord Stream 2, fez uma oferta muito grande de gás à Europa, principalmente à Alemanha, antes dessa guerra da Ucrânia. Depois foram lá e destruíram os dois oleodutos, gasodutos, e a guerra está aí até hoje, e os europeus estão pagando caro o gás. Bom, agora vamos falar da nuclear. A nuclear, ela oferece alta densidade energética, ela tem baixas emissões diretas de carbono. França, China e Estados Unidos são líderes. Contudo, existem uns riscos de desastre, como por exemplo Chernobyl e Fukushima. E o problema de resíduos radioativos gera resistência social e política, porque os resíduos radioativos da usina, eles têm sido enterrados em placas de concreto e colocados nas condições intersticiais das placas tectônicas. Como a nossa placa tectônica aqui é antiga, ela não vai fazer movimento, mas algumas placas tectônicas do mundo podem fazer movimento por algum motivo. Se você rompe aquele concreto e espalha aquilo ali nos mares, é complicado. Então, a nuclear é considerada, no seu uso, uma energia limpa, mas ela tem uma periculosidade, e ela é uma fonte assim, em que você não está gastando um bem, como por exemplo o carvão pode acabar, o petróleo pode acabar, o gás pode acabar. Então ela não seria renovável, mas ela não chega a ser limpa, né? Ela não se renova porque você se baseia no átomo, né? Agora você precisa do átomo que seja urânio, um átomo, né, radioativo. E quando acabar a matéria-prima do urânio radioativo, você não tem mais. Então, nesse âmbito, ela é considerada não renovável. Espero ter me feito entender. Parâmetros globais para medir a produção e demanda de eletricidade. Ora, para compreender a magnitude da produção e consumo de eletricidade, nós utilizamos métricas padronizadas. A capacidade instalada das usinas é medida em gigawatts ou até em terawatts, mas em geral gigawatts, representando a potência máxima que uma usina pode gerar. Já a quantidade de energia efetivamente produzida ou consumida ao longo do tempo é quantificada em terawatts. Em escala menor, o consumo individual de uma casa ou de um aparelho é geralmente medido em quilowatts-hora, né? E então a energia efetivamente produzida é terawatts-hora. Esses parâmetros são essenciais para planejamento energético, para o monitoramento da eficiência. Olha bem, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: quando você tem um motor, ele tem uma potência. É uma comparação que não é muito boa, não, mas ela dá para entender. Quando você tem um motor, ele tem uma potência. Se você pegar o valor daquela potência e multiplicar pelo número de horas, você vai ter energia, porque você tem uma fórmula potência igual a energia sobre tempo. Se você passar o tempo, vamos falar de maneira errada aí, que matematicamente é errado falar isso, mas você deixa a energia de um lado, pega o denominador que está dividindo no segundo membro, passa para o primeiro membro multiplicando, né? A gente fala isso aí erradamente, mas falamos. Muito bem, então quando você multiplicar a quantidade de watts pela quantidade de horas, você vai ter watts-hora ou quilowatts-hora ou gigawatts-hora. Então, uma coisa é a potência que você tem capacidade de produzir, a potência do aparelho. Outra coisa é você fazer o uso do aparelho e gastar aquilo na forma de energia, quilowatts-hora. Então, mal comparando, o país tem a capacidade energética, ele tem a potência energética de tantos watts. Se ele funcionar durante tantas horas, ele vai ter a energia que ele produz.
Ok? Nós vamos voltar nesse assunto lá na frente. É só para você entender que capacidade elétrica e produção são duas coisas diferentes. Refere-se à mesma coisa, dá uma dimensão da capacidade do país, da hidrelétrica, da termoelétrica, seja lá o que for, mas são conceitos assim que às vezes são confundidos. As pessoas falam, eu noto que existe uma confusão nisso aí. Em escala menor, o consumo individual em uma casa ou um aparelho é geralmente medido em kWh, exatamente. Então, por exemplo, quando você vai lá, a conta de luz chega para você, são valores em kWh. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2024, a demanda global por eletricidade aumentará cerca de 60% até 2040. Olha bem, a projeção que nós tínhamos em 2024 é que nós vamos aumentar a demanda global em 60% até 2040, impulsionada principalmente pela digitalização, eletrificação dos transportes, industrialização dos países em desenvolvimento e o aparecimento de data centers e IaaS cada vez maiores e cada vez mais utilizados. Principais parâmetros globais: demanda e crescimento. O crescimento anual da demanda é aproximadamente 2,7% ao ano. Dados de 2023. Consumo de cada setor. O industrial consome 38% da energia, residencial 26%, comerciais e serviços 20%, transporte 5% em expansão, porque os veículos elétricos estão expandindo, então esse 5% aí já deve ter ultrapassado. Os data centers e os TIs, 4%, mas em rapidíssimo crescimento, muito maior do que a expansão dos automóveis. Então a capacidade instalada global ela é de 8.500 GB ou 8,5 terawatts. Esse é o total de armazenamento. Cuidado, não é a produção, que a produção é contabilizada em watt-hora, em gigawatt-hora ou terawatt-hora ao longo de um ano. A geração mundial de energia, ou seja, o quanto se produz de energia com a sua capacidade, com a sua potência, foi aproximadamente, 2023 para 2024, 25.721 terawatts-hora. 25.000 terawatts-hora. A geração mundial de energia elétrica, ou seja, o quanto se produziu, foi de aproximadamente 25.721 terawatts-hora. Esse valor representa a produção total, desconsiderando as perdas na transmissão e distribuição, segundo a Agência Internacional de Energia. E isso é diferente de armazenamento. Cuidado! O armazenamento da energia elétrica refere-se à capacidade de reter energia que foi produzida para uso posterior. Tem várias formas de reter essa energia, enquanto a produção de energia elétrica é o processo de gerar eletricidade a partir de diferentes fontes e gerar porque você está usando. Então, renováveis, solar, eólica e hídrica 37%, geração fóssil, carvão e gás 60%, nuclear 3%. Emissões associadas. Produção de eletricidade responde por cerca de 35% das emissões globais de CO2. As principais tecnologias para a produção de eletricidade que geram CO2 são aquelas que utilizam combustíveis fósseis como fonte primária de energia. As usinas termoelétricas que queimam carvão, petróleo ou gás natural para gerar vapor e movimentar turbinas são as maiores emissoras de CO2. O carvão ainda é responsável por 36% da geração global, sendo o mais poluente. Capacidade global de produção de energia, segundo o relatório World Energy Outlook, ou seja, perspectivas energéticas mundiais do ano de 2024, para a Agência Internacional de Energia, a capacidade instalada global elétrica superou 8.600 gigawatts, que nós já tínhamos falado lá em cima. Essa produção é desigual, refletindo uma disparidade econômica muito grande por causa de tecnologias e por causa da política. A China, por exemplo, lidera com folga, ela é responsável por 30% da produção global. Os Estados Unidos, 15%, veja bem. A Índia, 7%, a Rússia, 5%, o Japão, 3%. Veja que disparate. 30% só a China, mas a China também fabrica tudo para o mundo inteiro. Então é óbvio que ela vai consumir mais energia. O pessoal foi terceirizando tudo para a China. Então não a acuse agora de ser a fábrica do mundo, né? Estados Unidos, por exemplo,
são 15%, porque os Estados Unidos estão algo desindustrializados e o Brasil também. Abaixo uma síntese da produção por alguns países chaves, dados de 2023, alguns de 2024, eu acho que a maioria aqui é 2023, da Agência Internacional de Energia e da BP Statistical Review. Os valores citados nessa tabela, o primeiro deles aqui é capacidade total da China, 2.800 gigawatts ou mais. Então, aqui eu coloquei uma explicação. Os valores citados na tabela, por exemplo, os 2.800 gigawatts da China em 2023, indicam o potencial de geração, não é a quantidade efetivamente produzida naquele ano, o ano de 2023. A produção é medida em terawatts por ano. Terawatts são 1.000 gigas. Assim, se ela tem 2,8 terawatts, né, porque eu falei que terawatt é 1.000 gigas e ela tem 2.800 gigas, então ela tem 2,8 teras. Ela tem de potência 2,8 terawatts, com uma capacidade de 8.760 horas de um ano, porque um ano são 365 dias vezes 24 horas. Então ela produz 24.528 terawatts-hora. Isso em 2023. O dado que eu dei aqui em cima sobre a produção, ele já está defasado. Olha só, de uma pesquisa para outra, de um ano para o outro, ele já está defasado, né? Só a China já produz 24.528 terawatts-hora. É claro que ela pode diminuir essa capacidade desse ano para o ano que vem, dependendo do crescimento dela, ou do não crescimento, ou do decrescimento. Mas, de qualquer maneira, aquele dado lá atrás já foi ultrapassado. Porque se você juntar com todos os outros, já deu mais do que o dado anterior, que era próximo de 20 e poucos mil. Então, China, 2.800 ou mais gigawatts. As fontes que ela tem: carvão, hidrelétrica, solar e eólica. Estados Unidos, 1.200 gigawatts ou mais, gás natural, nuclear, eólico e solar. A Índia, 450 ou mais gigawatts, carvão, solar e hidrelétrica. Brasil, 200 ou mais gigawatts, hidrelétrica, solar e biomassa. E a gente poderia colocar a eólica aqui também. A Alemanha, 250 ou mais gigawatts, eólica, solar, gás natural, e ela tem uma fase pós-nuclear. Muito bem. A corrida da digitalização e os impactos energéticos. A digitalização está remodelando a demanda energética global. A proliferação da internet das coisas, que é a IoT, o avanço da inteligência artificial e a expansão dos serviços de computadores, ou seja, digitalização em nuvem, tem um impacto significativo. Os centros de dados, por exemplo, são verdadeiros gigantes no consumo de eletricidade, utilizando energia tanto para o processamento de dados quanto para o resfriamento dos servidores devido à velocidade. O consumo de um grande data center pode ser comparável ao de uma cidade de porte médio. De um único data center é comparável ao de uma cidade de porte médio. A ascensão da IA generativa, que exige um poder computacional imenso para treinamento e inferência de modelos do GPT-4 e agora do GPT-5, eleva ainda mais essa demanda, exercendo uma pressão sem precedentes sobre as redes elétricas. Os impactos energéticos, os data centers, eles consomem entre 1,5% a 3% da eletricidade global. Tá? Estima-se que até 2030 esse valor chegue a 8% da eletricidade global. Os cloud computing, que são os computadores de nuvem, ou os cloud computing, que é a mesma coisa, né? E outro idioma, né? No inglês e português, é a entrega sobre demanda de recursos da computação com servidores, armazenamentos, banco de dados, redes, software, análise e inteligência pela internet, permitindo que empresas e indivíduos acessem e utilizem seus recursos sem a necessidade de gerenciar a infraestrutura física diretamente. Streaming, o Netflix, o YouTube, etc. O impacto climático do streaming não se limita ao consumo de energia do dispositivo do usuário, porque não é só o usuário. E também inclui o consumo dos centros de dados e provedores da internet que disponibilizam o streaming para você. E eles estão no ar o tempo todo, você usa eventualmente.
criptomoedas como o Bitcoin, entre outras. Uma estimativa da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, publicada em 2024, constatou que o consumo de energia elétrica no país associado à mineração das criptomoedas variava entre 0,6% a 2,3% do total de energia disponibilizada por eles. Inteligência Artificial Generativa. Um novo relatório da União Internacional de Telecomunicações, UIT, revela que o consumo de eletricidade pelo centro de dados que sustentam as IAs aumentou 12% a cada ano de 2017 até 2023. Impacto ambiental dos data centers. O elevado consumo de energia e o uso de água para resfriamento. Os data centers, apesar de cruciais para a infraestrutura moderna, geram um impacto ambiental significativo, principalmente devido ao seu alto consumo de energia e água, além da geração de resíduos. O aumento de demanda por inteligência artificial e serviços de nuvem tem impulsionado a expansão desses centros, exacerbando suas consequências ambientais. Data centers são grandes consumidores de eletricidade, com parte significativa dessa energia sendo utilizada para manter os servidores funcionando e para os sistemas de refrigeração. Países como Irlanda e Suécia têm restrições legais para os novos data centers devido ao impacto energético. E nós estamos trazendo isso aqui para o Brasil. Olha só. O Google e a Microsoft anunciaram em suas operações de IA que eles podem quadruplicar seu uso de eletricidade até 2030. Eles estão tentando, inclusive, pensando em criar centrais nucleares para bancar essa energia que eles vão passar a consumir deles próprios. É claro que isso vai demandar muita grana e vai demandar tempo, e nós vamos correr risco também. Porque os data centers eles são muito bem localizados em vários países do mundo. Inteligência artificial, grandes modelos de IA como GPT-4 e 5, o Gemini e o Claude, demandam imensa infraestrutura elétrica. O estudo da Universidade de Massachusetts, Strubel e outros, de 2020, revelou que o treinamento de um único modelo de IA ele pode emitir 284 toneladas de CO2, equivalente a 5 vezes o consumo vitalício de um automóvel. Tudo que um automóvel faz durante a vida dele toda, até ele acabar, um único data center consegue fazer 5 vezes isso. O custo ambiental da geração, a forma como a energia é gerada, tem um custo ambiental direto. A queima de combustíveis fósseis é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa, isso nós já sabíamos, contribuindo significativamente para as mudanças climáticas. E nós estamos cuidando disso. Além disso, a mineração de carvão, a extração de petróleo e gás causam poluição local do ar e da água, no momento da extração, não é só do uso, não, impactando a saúde humana e a biodiversidade. A transição para uma matriz energética limpa não é apenas uma questão econômica, ela é imperativa ambiental para mitigar os danos e garantir futuro, porque senão não vamos deixar nada para ninguém, vamos gastar tudo agora. Energia e meio ambiente, o custo por geração. Fonte IPCC. Fonte: emissão em gramas vezes CO2 por quilowatt-hora e os impactos ambientais. Olha bem, carvão 820, alta emissão, poluição e mineração. Gás natural 420 gramas CO2 por quilowatt-hora, emissão moderada e extração invasiva. Solar 20 gramas de CO2 por quilowatt-hora, baixa emissão, uso de metais raros. Eólica 11, baixa emissão, impacto paisagístico. Nuclear 12, baixa emissão, risco de acidentes e dispersão de radioatividade. Hidrelétrica 24, porque ela promove desmatamento, ela provoca alteração de ecossistemas, mas ela não faz emissão, né? Esse dado é de 2021, coletado em 2024 e analisado. Pegada ecológica da transição energética. A produção de painéis solares, turbinas, baterias exige minerais críticos como lítio, cobalto, níquel e terras raras. No outro programa nós falamos que eles são críticos porque eles existem em poucas regiões do mundo e quanto mais você usa, mais o acesso a eles é difícil. E o acesso a eles costuma ser poluente. O acesso, não eles em uso, mas o acesso a eles costuma ser poluente.
sem contar que tem risco de vida de quem trabalha com eles. E por causa disso eles já geraram algumas guerras, né? Por exemplo, aqui na Bolívia, né? Os caras lá do norte, Parará. Então, eles são críticos, até porque nós não temos muitas reservas desses materiais no mundo. Por isso que eles são críticos, porque você vai usar, vai baratear a energia, vai torná-la mais limpa, mas eles vão durar quanto tempo? A extração intensiva pode gerar conflitos socioambientais. Exemplo, mineração de lítio no Chile e na Bolívia, está dando problema. Com as internacionais, aí, os governos de fora querendo tirar uma lasquinha, né? Se duvidar, uma lascona, né? Bom, estimativas de déficit e riscos de colapso energético. O aumento da demanda, combinado com a falta de investimento em infraestrutura e as tensões geopolíticas, geram preocupações sobre a estabilidade do sistema energético global. A Agência Internacional projeta que o consumo de eletricidade vai continuar a crescer rapidamente, superando o crescimento da capacidade de geração em algumas regiões. Isso então vai criar o risco de déficit energético, que pode levar a apagões em cenários extremos a um colapso generalizado da rede. A resiliência da infraestrutura elétrica torna-se, portanto, uma questão de segurança nacional e econômica, e eu diria mundial. Estimativas de déficit e risco de colapso energético. Segundo o World Energy Outlook de 2024, sem grandes investimentos, haverá um déficit de 2.300 terawatts até 2035. Países africanos e asiáticos serão os mais vulneráveis, não todos asiáticos, porque a Ásia está bem em alguns sentidos, em muitos, mas alguns países asiáticos vão sofrer. Fontes de risco. Nós temos urbanização sem planejamento, e quanto mais a África e alguns países asiáticos crescem, mais urbanização. Crescimento das IAs, sem eficiência energética, porque a IA pode ser eficiente também, mas ainda assim o crescimento da IA vai tornar, mesmo que ela seja eficiente, vai tornar o consumo muito grande. Atraso na transição para os renováveis, que falta investimento e que tem muita preguiça política, né? Tem gente aí que é negacionista, que diz que não tem nada a ver. Conflitos geopolíticos, a guerra da Ucrânia e tensões no Mar do Sul. Vamos falar um pouquinho disso aí. Os conflitos geopolíticos têm um impacto significativo na disponibilidade de energia elétrica, mesmo que indiretamente. A energia elétrica, em sua maioria, é gerada a partir de combustíveis fósseis como gás natural, carvão e petróleo, e de minerais críticos usados para tecnologias de energia renovável, baterias e painéis solares. Quando há conflitos, as cadeias de suprimento e os preços desses recursos são afetados, obviamente, o que, por sua vez, impacta a capacidade dos países de gerar eletricidade de forma estável e acessível. Impactos dos conflitos geopolíticos na energia. Os principais conflitos, as dinâmicas geopolíticas que podem afetar a disponibilidade de energia globalmente incluem: Primeira Guerra Rússia e Ucrânia, que estão tentando resolver. Esse exemplo é o mais marcante. A dependência histórica da Europa do gás russo foi exposta, levando a uma crise energética. Por quê? Porque a guerra suspendeu, foi lá destruir os gasodutos. E a contrapartida foi que os ursos do norte, né? Os ursos não, as águias do norte disponibilizaram petróleo e gás para a Europa 5 vezes mais cara para substituir a perda do gás russo. O russo deixou de vender, mas vendeu no mercado negro e cresceu do mesmo jeito, e a Europa ficou ferrada. A redução no fornecimento de gás fez os preços dispararem, forçando muitos países a buscar alternativas e até a reativar usinas de carvão para garantir abastecimento de eletricidade. Olha só. A guerra também trouxe à tona a vulnerabilidade da infraestrutura energética, como gasodutos, porque os que tinham eles destruíram, que podem ser alvos de ataques ou sabotagem. Os gasodutos, uma parceria da Alemanha com alguns outros países da Europa e a Rússia, foram destruídos pelos ocidentais, não pelos russos. Claro que os russos não iam fazer isso, porque eles iam perder dinheiro. E quem ficou endividado com a energia foi a Europa. Não dá para entender, né? Instabilidade no Oriente Médio é uma outra preocupação. A região é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo,
Conflitos, tensões e disputa como as que envolvem Irã, Israel ou tensões internas em países chatos podem levar à interrupção de fornecimento e à volatilidade extrema dos preços, como já houve em várias outras oportunidades. Inclusive, a maior parte dos conflitos que existem, os conflitos do Oriente Médio, todos eles têm origem em riqueza de petróleo. Disputa por minerais críticos. A transição para energias renováveis trouxe uma nova dinâmica geopolítica, claro, é o petróleo do futuro. A produção de tecnologia como painéis solares, turbinas eólicas e baterias para veículos elétricos depende desses minerais, o lítio, o cobalto, as terras raras, e a maioria dessas reservas e processamento desses minerais estão concentrados em poucos países. Por exemplo, um deles, a China. Uma disputa ou um conflito por esses recursos pode gerar escassez e aumentar os custos das tecnologias limpas, desacelerando a transição energética e mantendo a dependência de combustíveis fósseis, conforme aconteceu nessa guerra que está havendo aí. Disputa sobre infraestrutura energética. Gasodutos, oleodutos e cabos submarinos são artérias vitais para o sistema energético global. Ameaças como sabotagem dos gasodutos ou ataques a redes de transmissões de energia podem causar interrupções massivas. A segurança dessas infraestruturas é uma preocupação crescente e o controle sobre elas é usado como uma ferramenta de poder geopolítico. Sanções e políticas comerciais. Sanções econômicas impostas a países produtores de energia como Rússia ou Irã podem reduzir a oferta global de petróleo e gás. Ao mesmo tempo, políticas protecionistas e tarifas sobre componentes de energia renovável podem dificultar o comércio e o avanço de projetos de energia limpa, forçando os países a dependerem de fontes de energia mais caras e algumas muito menos sustentáveis, né? Esse aí é o política protecionista, né? O camarada fabrica, tira imposto e tal, e descompensa o mercado internacional. Esses conflitos criam ambientes de incerteza, forçando países a repensar suas estratégias de segurança energética, no caso, buscando diversificar suas fontes e acelerar a transição para energias renováveis como forma de reduzir a vulnerabilidade política. Bom, nós vamos terminar o programa. Vamos ficar amanhã com propostas emergentes e com o futuro elétrico do planeta. O que mais nós podemos falar sobre esse futuro que nós já diagnosticamos aqui já no primeiro programa. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, deixa seu comentário, passa seu vídeo para frente. Alguma coisa que você não concordar, que eu falei, que você não entendeu, que você acha que tem outro dado, que outro dado é correto, deixa no comentário. Eu vou só pedir para você ser educado. Isso aqui, educada, né? Isso aqui é uma pesquisa em vários lugares, principalmente nas IAs, mas em vários lugares. E eu fico checando alguns dados, né? Mas eu próprio encontro incongruências. No próprio programa que nós encontramos incongruência aqui de um dado para o outro com uma diferença de 1 ano. Não sei se foi assim mesmo ou se foi um erro da distribuição, mas eu não achei outra fonte, então ficou aí. Mas aproximadamente é aquilo mesmo, tá? É por ali. Então eu vou agradecer. Até o próximo programa Pontuando, onde nós vamos fazer a segunda parte desse programa falando sobre energia elétrica, propostas emergentes e o futuro dessa energia no planeta. Muito obrigado e até lá.